para mais um quadro novo aqui no canal do Lindão. O quadro é Histórias do Lindão, né? Que já tivemos o quadro novo ali, o show do Milhão do Lindão, né? Estreamos o do namoro, né? Com o Lindão, também, namoro com o Lindão, não procurando uma namorada, né? E temos o bate-papo com o Lindão, que também é sucesso, né? O especial do Lindão, que estamos saindo na rua fazendo coisas, aí também que é sucesso, e o podcast do Lindão e do Pinho, que tá para sair, né? Novos episódios também. A gente deu uma parada porque não temos tempo, né? Mas a gente já tá pensando em coisas novas aí para sair, principalmente lá no Spotify, né? Pra galera ficar ligada aí no bate-papo, né? E hoje estreando Histórias do Lindão, né? Tem essas minhas histórias, andanças pelo mundo, né? Tem muitas histórias para contar e muitas histórias vocês não sabem. Ninguém sabe, na verdade, nem minha família sabe das histórias. Então, vou aproveitar, né, esse espaço aqui, né, contar para vocês, né, um pouco do que eu passei, do que eu vivi, né? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, né, não é bem uma história, mas eu já vou resumir um pouco também, né, de como é que foi minha vida na Irlanda. Mas eu vou falar para vocês quando que eu vou voltar para a Irlanda, né? Que todo mundo me pergunta quando é o Lindão. Tu é tão lindo, cara. Quando é que tu vai voltar para a Irlanda? Né, já vou responder essa pergunta aqui, né? Hoje, agora mesmo, né? Mas primeiro eu vou contar um pouco da Irlanda, como é que foi viver lá. Já tem lá no primeiro episódio, né? Do canal, né? Se quiser pode voltar lá e ver, né, como é que foi minha volta, né, e por que eu decidi voltar. Mas vou dar um resumo rápido aqui para vocês, depois vou dar um update e contar como está a minha vida aqui no Brasil, né, atualmente, e quando que eu volto para a Irlanda, né. Como é que fui parar na Irlanda, né? 7 anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, a gente decidiu ir para a Irlanda, né, eu e a minha ex-namorada, né, a gente estava namorando, decidimos ir para a Irlanda, né, acabei sendo desvinculado lá da empresa onde eu trabalhava, né, e decidimos ir para a Irlanda chegamos lá, muito frio, né, bem na época do frio, a gente chegou no inverno, passamos por vários perrengues, né, várias coisas, mas foi difícil lá o trabalho, arrumar trabalho, né, lavei louça e não sei o que, papapá, né, trabalhei, né, tive vários trabalhos na Irlanda, né, trabalhei principalmente numa lojinha, foi o principal, e o outro foi o último que eu tive, né, na warehouse lá, numa fábrica, uma distribuidora, né, onde eu fiquei mais tempo, né, fiquei quase 3 anos lá, né, um abraço pro pessoal que tá lá, que tá me assistindo, né, aqui agora. Trabalho, vida amorosa, né? Fui namorando, depois terminei, né? Depois namorei uma gringa também durante um ano, a menina da Letônia, vocês que me conhecem sabem, né? Também tive outros relacionamentos, conheci outras meninas, outras gringas, né? Se quiserem eu faço um especial, né? Ali um bate-papo, uma história do Lindão, né? Falando como é namorar uma gringa, né? Tem bastante coisa para contar também, né? Deixa aí nos comentários aí se vocês querem esse tipo de conteúdo, né? Perrengues tive um monte, né? Os pontos negativos da Irlanda. Pontos negativos, todo mundo sabe qual que é. O principal, que é o frio, né? O frio, né? Passar 220 dias só frio e chuva, né? Para uma mixaria de dias lá, 2 meses no máximo, que tem um calorzinho, que é bem meia boca ainda, né? Então viver praticamente o ano inteiro com casaco, né? E acordar dia negro, dia chuvoso, dia frio, né? Inclusive, vou deixar para o final, ia falar alguma coisa que eu vou deixar para o final. O principal ponto negativo é esse. O outro principal ponto negativo é dividir casa com gentalha, né? Dividir casa ali com um monte de gente, né? Sofri muito com isso, né? E, né, para mim foi um dos fatores determinantes para me voltar foi esse também, né? Porque voltei por causa disso, né? Porque aqui no Brasil, já dando meus updates, né, de como está a minha vida aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu tenho, não preciso dividir casa com ninguém, eu tenho só a minha casa aqui, né? E, inclusive aqui tem o Lindão Studios, aqui na minha casa, né? Então eu tenho a minha casa aqui, tenho minhas coisas aqui, né? Trabalho, falar a verdade para vocês, assim que eu voltei em novembro, foi bem difícil conseguir trabalho
trabalho bom, né? Qualquer trabalho hoje em dia está pagando muito mal, né? Mesmo em escritório, mesmo sendo um monte de graduação, né? Então eu quase voltei para a Irlanda de imediato, né? Assim, passou o Natal, Ano Novo, cheguei em novembro, passou o Natal e Ano Novo, eu quase voltei, né? Foi então que eu consegui o trabalho onde eu estou agora, hoje em dia, né? Para quem não sabe, eu sou professor de inglês, então é um trabalho, um desafio novo, né? Foi um desafio novo, hoje em dia já estou mais ambientado, mas foi um desafio ainda e que eu gosto muito de fazer, né? Que eu gosto, para mim não chega a ser uma diversão, né? Mas é gostoso, né? É gostoso. Tem o seu lado positivo, né? Que principalmente porque a gente educa pessoas, né? Educa pessoas para a vida, né? O inglês é claro que é um pouco mais complicado, com o negócio de gramática e coisa arada, né? Que a gente tem que passar, né? Não é assim filosofia ou história, que eu gosto também bastante, né? Contar história e tal. Mas temos que passar gramática, temos que passar isso e aquilo, mas o bom é educando pessoas, né? Para a vida, né? Então, ser aquele conselheiro, aquele amigo, aquela pessoa que vai estar sempre aí na vida. Inclusive, um abraço ali para os meus alunos, né? Que estão sempre assim, me assistindo aí, né? Abração para eles. E outra coisa que me fez voltar aqui é estar perto da família, dos amigos, né? Estar perto aí dos amigos, da família, fazendo um churrasquinho, né? Subindo as montanhas, subindo, né? Indo pescar, né? Então isso é um atrativo, né? É diferente ter sol todo dia aqui, né? Não todos os dias, agora tá frio aqui, né? Inverno aqui em Santa Catarina, né? E ter a minha família perto, que é minha mãe, né? Meu irmão, meus irmãos e a minha família toda aqui também, né? Pra gente se encontrar sempre, ver um futebolzinho, né? Escutar um rock and roll. Todo mundo perto, isso não tem preço, né? Não tem preço. É claro que na Europa, aqui eu vou pescar, né? Subo montanha. Na Europa não, na Europa eu fui para Disney, na Europa eu fui para Ibiza, fui para Espanha, Ibiza na Espanha, mas fui para Espanha, Canárias, Barcelona, né? Tive na República Tcheca, na Holanda, em Portugal, na Escócia, na Polônia, Letônia, Grécia, onde mais? Um monte de lugar aí, né? Alemanha, Itália, né? Vários lugares legais, né? E que eu já viajei pra caramba, né? Que vão sempre estar na minha memória, né? E foi um momento marcante. Esse é o bom da Irlanda. O lado positivo é o dinheiro, né? Com o dinheiro você fica naquele frio lá, mas o dinheiro cai na conta e com o dinheiro você pode vir aqui, né? Que nem um rei no Brasil aqui, né? Ou pode viajar para o mundo inteiro, pode ir para a China, pode ir para onde que for, né? Que você vai ter esse dinheiro para o Caribe, pode fazer um mochilão na América do Sul, pode fazer o que for com o dinheiro, mas tem que aguentar aqueles dias frios lá, né? E para mim, né? Já não dava mais também, a idade já vem batendo, né? E também solteiro, né? Hoje em dia, né, consegui alguém, né? Tô namorando atualmente, né? Já dando os updates do que o pessoal quer saber também, da vida amorosa, né? E algo que me fez voltar também a isso, né? Porque eu estava solteiro lá, né? E eu queria construir uma família, não queria construir uma família lá, quero construir uma família aqui. Então, vamos ver no que vai dar, mas a ideia é construir uma família aqui, né, no Brasil, né? E esses são meus updates aqui do Brasil, né? E esse é o vídeo de hoje, então. E, claro que ficou faltando, né? A outra coisa que eu fiz na Irlanda também foi trabalhar no Vikings Valhalla, né? Que vocês devem saber, né? Também trabalhei lá como figurante da série Vikings do Netflix e nessa série também eu quero fazer um vídeo a respeito, falando como é que foi trabalhar na série, né? Se vocês quiserem um vídeo, deixa os comentários aí, né? E vamos fazer esse vídeo então, né? E a pergunta que não quer calar, quando é que eu vou voltar para Irlanda? Eu volto para Irlanda, não tenho ideia, não pretendo voltar para Irlanda. Minha ideia é não voltar por enquanto. Né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu estou feliz aqui no Brasil, né? Tem muita gente, claro, que mora em estados onde tem muita violência, né? E o Brasil é praticamente inabitável, né? Para essas pessoas, né? Mas aqui, moro no interior de Santa Catarina, aqui em Pomerode, uma cidade boa, né? Que não tem muita violência, tenho minha casa. Opa!
O frio tá chegando aqui também, dando uma gripe. Tenho minha casa, tenho amigos, né? Tenho uma vida amorosa boa, né? Tenho a família, tenho o projeto aqui do canal também que eu gosto muito de gravar, gosto muito de fazer, né? Apesar de não ter muitas visualizações, ainda não tá bombando, a gente faz também para diversão, né? Então eu tô me divertindo bastante fazendo o canal, tô feliz, né? Aqui no Brasil por enquanto, espero continuar assim, né? E então a minha resposta é: não pretendo voltar. A gente nunca sabe dia de amanhã, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, uma reviravolta aí, uma bata saudade, sei lá o que acontece, que a gente decida voltar. Mas por enquanto a minha ideia é permanecer aqui, é aqui que eu quero ficar, né? E é aqui que eu quero ser feliz, é aqui que eu quero viver a minha vida, né? Tenho saudade de lá? Tenho, principalmente do dinheiro, né? Mas dinheiro não é tudo na vida, a gente tem que priorizar também a felicidade e tô feliz aqui. E é isso aí então, galera. Aí tá a resposta que todo mundo que me encontra pergunta, né? E se inscreve aí no canal para mim dar mais updates daí de como é que tá a vida, falar um pouco mais das histórias aí, quero falar bastante coisa aí que tem pela frente, quero falar de Nova Zelândia, quero falar de bar, quero falar de Netflix, quero falar de viagens, quero falar outras coisas também, né? Namorar gringa, tenho várias coisas que eu quero falar aí, né? E vamos conversar aí durante esse tempo aí. Deixa o like aí, se inscreve para não perder nada aí. A gente se vê na próxima então. Valeu, galera! Abraço!